Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Nesse finalzinho de 2021, chegada desse ano de 2022, ano tão esperado aí por todos os brasileiros, com a promessa de uma melhora de vida e o fim dessa pandemia. Na noite de hoje, eu recebo o vereador Joelson do Pote com imenso prazer nos nossos estúdios aqui da TV Câmara. Joelson, seja muito bem-vindo e muito boa noite. Boa noite, muito obrigado aí pelo espaço, né? Prazer estar aqui mais uma vez, né, nesse programa sendo entrevistado por você aí. Muito obrigado pelo espaço. O prazer é nosso, Joelson, essa figura simpática aí, discípulo fiel de Manel do Pote. Inclusive, eu vi vocês dois outro dia no programa de rádio, fiquei muito contente lá. É uma forma de a gente agradecer, né, todas as mensagens de carinho, né, que eu encontro as pessoas na rua, sempre pergunto pelo meu pai, como é que ele está. E foi um programa na Rádio Friburgo, ele foi lá comigo, né, para agradecer também, foi bacana, todas as manifestações de carinho, né. Aquela foto foi bacana, eu vi a foto da divulgação do programa. Papai ficou, quer dizer, todos ficamos isolados com essa pandemia aí, né, mas agora, graças a Deus, com uma coisa já acalmando, já no fim da pandemia, né, agora a coisa está bem melhor. Que bom. Joelson, vamos começar falando sobre o seu projeto aí, em parceria com o Estado e trazendo o projeto Limpa Rio aqui para Nova Friburgo. Friburgo que sofre com isso todo ano, a mesma história, os rios assoreados, os problemas, e tem que fazer limpeza e causa enchente. E fala pra gente sobre esse projeto aí. Isso aí eu vim falando nesse assunto, tocando nesse assunto já há muito tempo. Desde do início desse mandato, e fui atrás para ver, né, quem seria o responsável, né, por essa limpeza, porque depois que foi feita ali a contenção das margens de Bengala, já praticamente resolveu o problema das enchentes, só que com o tempo, né, foram acumulando ali, o rio foi assoreando com o tempo e realmente chegou numa situação muito crítica. E através aqui da superintendência aqui em Friburgo, com o superintendente Renato, eu fui até o subsecretário Flávio Gonçalves, que é o responsável pelo Limpa Rio, fiz esse pedido, mas isso não foi agora não, isso já tem tempo, tem uns mais de 6 meses que eu fiz esse pedido. Eu me recordo. E vim insistindo com o Flávio sobre essa limpeza, porque cada dia que passava as pessoas ficavam mais preocupadas, até pela proximidade da chuva. E realmente aconteceu. Aí quando chega aqui, um dia que chegou, as máquinas, a máquina, os caminhões, o Renato, o superintendente, me chamou para a gente ir lá e receber a máquina e essa coisa toda. Aí o que acontece? Agora começa a aparecer vários padrinhos aí para essa questão, só que só estão falando isso agora. Quando eu falei lá atrás, ninguém lembrou que o rio precisava ser limpo, ninguém lembrou. E eu lembrei lá atrás e vim insistindo e graças a Deus conseguimos que essa máquina viesse para cá para fazer essa limpeza e dar tranquilidade ali naqueles bairros ali, né, que fazem divisa com o Rio Bengalas, já passaram ali por muitas enchentes, né, muitos transtornos ali, e agora com essa limpeza a gente vai trazer tranquilidade ali para todo o distrito de Conselheiro. A verdade é que o Rio Bengalas, né, com o crescimento de Nova Friburgo, e claro, você destacou bem essa obra toda de contenção que foi feita nas laterais, mas a manutenção desse equipamento, hoje Rio Bengala, é uma manutenção constante, porque a gente sabe que não tem essa manutenção eventual, né, como você acabou de citar aí, depois que acontece, perto do período de chuva. Não, essa manutenção tem que acontecer periodicamente, senão todo mundo limpa o quintal de casa periodicamente, a caixa de gordura periodicamente, não é isso? Você falou uma coisa muito importante, e no pedido que eu fiz é justamente para isso, para que essa manutenção seja sempre feita, não é esperar chegar a situação que chegou para que fosse feita essa limpeza. Então, com essa vinda aqui, foi muito importante você ter falado isso, com essa vinda aqui da máquina aqui em Friburgo, agora isso vai ser constante, não vai chegar mais a situação que está. Vai ser feita essa limpeza num período menor, porque eu não lembro a última vez que foi feita essa limpeza, realmente eu não lembro quando foi feita, mas tem muitos anos. Mas agora isso vai ser
essa limpeza, né, não vai demorar como demorou da outra vez. Agora vai ser, que nem você falou, periódica, né? Periódica, porque para não chegar, né, nas condições que chegou. Exatamente, senão a gente está cansado de ver essa situação colapsar dentro dos rios, né? E aí também não há projeto, Joelson, que dê conta, porque por mais que você coloque 1, 2 máquinas dentro do rio para ficar trabalhando, se chegar num volume tão catastrófico assim, o rio Bengalas é imenso. Os locais que precisam ser desassoreados são vários. Né? A gente vê ali a dificuldade de manutenção que se tem com isso. É uma divisão importante que tem que se explicar para o pessoal de casa, a questão do quem rege ali, quem coordena a situação dos rios que cruzam Nova Friburgo é o INEA, né, Gelson? Exatamente. É uma questão estadual. As pessoas às vezes acham, a prefeitura não veio aqui, não limpou. Não. A questão dos rios é uma questão estadual. Então o INEA é que coordena isso. O Joelson, várias vezes na tribuna, já inclusive entregou a moção especial de louvor também, né? Exatamente. Ao atual superintendente do INEA. O felicitou aqui pela parceria, que é uma pessoa que o Joelson já conhece, que o Joelson já trabalhou com ele a respeito nos equipamentos agrícolas aqui da cidade, né? Que o INEA sempre foi um órgão muito dificultoso, vou falar a verdade, né, Exatamente, Denis. E essa questão, no dia que eu fiz a entrega, fiz a homenagem ali ao superintendente, ao Renato, eu falei que tinha muitos anos que eu não ia lá na sede do INEA, porque era perder tempo, não ia adiantar nada. Com essa mudança que houve, na mudança aqui da superintendência, na mudança também do secretário estadual de meio ambiente, com vários subsecretários de meio ambiente que assumiram, a coisa mudou. Aí realmente a coisa começou a mudar. Então, desde que o superintendente atual assumiu, eu tenho contato constante com ele. Não só esse pedido que eu fiz sobre a limpeza do rio, mas várias questões que diz respeito ao INEA, entendeu? Sobre licenças ambientais, sobre várias questões da burocracia, o excesso de burocracia, né? A demora no trâmite dos processos, e a gente avançou muito. Esse período, não tem nem um ano que mudou a superintendência aqui, a coisa já avançou muito, né? Por exemplo, eu só tive contato ao subsecretário Flávio Gonçalves através do Renatinho Medeiros, que é o superintendente, que me levou até ele, ao subsecretário. Aí que a gente conseguiu. Então a coisa realmente mudou para melhor, melhorou muito. Essa nova, esse pessoal que veio assumir, que assumiu o INEA recentemente, então a coisa avançou. Por isso que eu fiz aquela homenagem, porque realmente foi reconhecimento pelo trabalho que está sendo feito aqui em Friburgo pelo senhor Renato Medeiros. E também o Flávio Gonçalves, ontem também ele foi receber até uma homenagem na Câmara Municipal de Sumidouro. Infelizmente não pude comparecer, eu tive uma consulta nesse mesmo horário. Mas realmente é uma nova dinâmica. Aí eu, com esse contato todo, lá com esse tempo todo com o seu Flávio, é que a gente conseguiu que essa máquina viesse para cá para fazer a limpeza do Rio Bengalas. As pessoas às vezes elas não têm o conhecimento da importância que é. O Joelson, como profissional da área de engenharia, isso já é importante. Mas para a representação de toda uma categoria, porque a construção civil é o que move o Brasil. A construção civil, o agronegócio, são as coisas que movem o Brasil. O crescimento de um país, o PIB de um país, ele é medido por isso, pela construção civil, pelo agronegócio, pela questão são os mais fortes na geração de emprego e renda. Então, quando a gente fala que um vereador consegue ter esse tipo de abertura entre um caminho do município com o Estado, isso significa abertura de portas e avanço para toda uma cidade, né, Joel? Isso é muito importante. Exatamente. Que as pessoas entendam isso. Que quando se fecha uma porta do Estado dentro do município, se complica muito a vida do morador. Exatamente. Também se você não consegue isso, não é assim, muito rápido, você não consegue isso com apenas uma visita ou uma ligação. Isso você não consegue. Você consegue insistindo, falando da necessidade, mostrando a necessidade, fotos e vídeos que eu tenho aqui do Rio Bengalas, que eu mostrei ao subsecretário, né? Realmente viu a urgência nesse trabalho e também pela chegada das chuvas, né? Porque a gente está aí
Cada chuva mais forte que vem aqui preocupa todo mundo, né? Principalmente os moradores ali às margens do Rio Bengalas. Joelson, vamos falar agora sobre a Estrada Agro. O que seria isso? Isso aí é mais uma conquista do meu mandato junto ao governo do estado, né? No meu primeiro mandato eu consegui uma patrulha mecanizada através da Secretaria Estadual de Agricultura. Nós ficamos aí 3 anos, foi de 2013 a 2016. Depois aconteceu, todos sabem o que aconteceu com o governo do estado, né? E com essa, na última eleição, eu apoiei o deputado estadual Jair Bittencourt. O Jair Bittencourt concorreu ao seu segundo mandato de deputado estadual, foi reeleito. E o compromisso que eu apoiei o deputado Jair justamente com a esperança de conseguir uma patrulha mecanizada para Friburgo. O Jair foi secretário estadual de Agricultura. No primeiro mandato, ele ficou 2 anos como secretário estadual de Agricultura. E sabe da necessidade, ele é deputado de cidade pequena, de interior, sabe das dificuldades que as prefeituras têm. E Friburgo, apesar de ser o maior produtor agrícola do estado do Rio, os últimos prefeitos que foram eleitos não investiram em nada na manutenção de estradas vicinais. Nada, não investiram em nada. E eu, através do deputado Jair Bittencourt, fiz esse pedido, insisti para que ele, sendo reeleito, que conseguisse para cá uma patrulha mecanizada. E isso aconteceu. Isso aconteceu. Assim que ele teve a oportunidade, porque ele tem uma influência muito grande na Secretaria de Agricultura, com o governador e também com o secretário e o subsecretário Marcelo Queiroz, né? Marcelo Queiroz, e também o subsecretário estadual Alex Grilo. Então a gente conseguiu essa patrulha. Ela já está aí, já está trabalhando, e a gente vai fazer toda a recuperação de todos os distritos. E semana passada também começou a chegar uma grande quantidade de bica corrida para a gente colocar nas estradas. A gente já tem patrol, tem reta escavadeira, caminhões, rolo, vai chegar também rolo compressor, vai chegar também o caminhão-pipa, vai chegar também a escavadeira hidráulica. Então a gente está muito bem estruturado, estão estruturando muito essa patrulha mecanizada para cuidar das nossas estradas, porque todos os distritos, não sei se você conhece bem a área rural de Friburgo, ela é muito grande. E a gente precisa dar atenção à área rural, porque aquela história, a maioria fala muito da mobilidade urbana, né, que é realmente um problema que a gente tem. Mas a mobilidade rural é tão importante como a mobilidade urbana. A mobilidade rural também tem que ter a sua atenção. Então, isso é uma realidade, essas máquinas já estão aqui. A gente começou pelo 3º distrito porque é o distrito que é o maior produtor agrícola, né? O Jair, a gente achou que devia começar por lá, e a gente vai fazer logo depois, no 3º distrito, a gente vai para Vargem Alta, que é o maior produtor de flor do estado do Rio, vai fazer Conselheiro, Rio Grandina, Amparo, 5º, 7º distrito, toda a região rural vai receber essa manutenção e conservação de estradas. E isso é importante a gente falar isso aqui, que chega essa época também de chuvas, vários locais ficam sem passagem. A gente já conhece essa história, já sabe o que vai acontecer. E apesar da chuva, desse tempo, está atrapalhando um pouco o andamento dos trabalhos, mas é importante essa patrulha já estar aqui em Friburgo, porque também ela pode socorrer essas estradas. Porque se alguma estrada ficar sem passagem, pode ser qualquer região do nosso município, a gente vai socorrer. Independente de onde esteja a patrulha trabalhando, aconteceu um problema, ficou sem passagem, o ônibus não passa, o caminhão não passa, a pessoa não consegue sair do seu bairro, a gente vai chegar lá e socorrer essas estradas com esse material, né? E com a bica corrida e com todos esses equipamentos. Então, Guto, é importante a gente falar aqui, porque isso também é uma prestação de contas do meu mandato, e quero também falar aqui, Denis, sobre isso é uma conquista no primeiro ano de mandato. Eu sempre questiono aqui, você sabe, que eu falo das coisas que acontecem em época de eleição, né? Eu sempre questionei isso. O friburguense está acostumado a ver as coisas acontecerem apenas na época de eleição. Verdade.
E eu estou conseguindo isso no início do mandato. Então não é uma conquista, né, de época de eleição, que é uma conquista eleitoreira, né? É uma conquista do trabalho, porque eu sempre, quem me conhece meu pai, a gente sempre, independente se está no período eleitoral ou não, nosso trabalho é o mesmo. Então estou muito feliz dessas conquistas, logo nesse primeiro ano de mandato, conquistas importantes para o nosso município. E é isso que a gente tem que fazer. A gente é eleito, a gente tem que corresponder, a gente tem que dar a resposta, não só aos eleitores, porque a partir do momento que você é eleito, você é vereador do município, você tem que prestar contas do mandato, né, e dizer o que você está fazendo e o que você está conseguindo para o seu município. Com certeza. Se alguém quiser falar que alguma coisa é eleitoreira, que diga que foram as obras realizadas pela patrulha mecanizada que foi conseguida lá no primeiro ano de mandato. Aí, quer reclamar do fruto, fazer o quê, né, Jorge? É isso aí. Vamos falar agora sobre a Comissão de Meio Ambiente? Isso aí, essa comissão, eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, nos outros mandatos anteriores também. E está acontecendo uns problemas muito sérios aqui. Esse pessoal, infelizmente, que assumiu a Secretaria de Meio Ambiente, está agindo de maneira equivocada. Particularmente, você sabe disso. Sim. E está prejudicando demais, né, eu diria, todos os profissionais que são envolvidos na construção civil. E uma das questões é o Código de Obras, que é da década de 40. E eu montei aqui, minha proposta de montar essa comissão aqui da Câmara para rever esse Código de Obras e várias questões relacionadas ao meio ambiente. E a comissão já está trabalhando nisso aqui, nós vamos apresentar essa proposta de alteração no Código de Obras, que já está mais do que defasado, e muitas questões também sobre a questão da Secretaria do Meio Ambiente que diz respeito à construção civil. Porque a Secretaria do Meio Ambiente não só essa parte de aprovação de projetos, de legalizações, mas é uma coisa muito ampla a Secretaria. Mas eu estou dizendo essa parte, né, de projetos de construção e legalização. Você falou que muito bem, a construção civil ela gera muito emprego. A construção civil em Friburgo sempre foi muito forte. Apesar dessa pandemia que isso atrapalhou tudo, inclusive temos aqui a gente está observando uma alta absurda dos preços de materiais de construção. Eu digo que a pessoa hoje ela tem tudo para não construir. Mas a construção civil em Friburgo é tão forte que apesar desses preços de materiais de construções, continua forte a construção civil, né? E o que tem atrapalhado muito quem quer construir é justamente a Secretaria de Meio Ambiente, né? Eu não sei o que está acontecendo, eu já falei isso com o prefeito, já falei com a secretária, ela tem que rever isso, porque é um excesso de burocracia, é uma demora excessiva no andamento dos processos, né? E realmente está atrapalhando demais. Então essa comissão foi criada aqui na Câmara para rever isso também. A gente vai sentar com o prefeito e vai com a secretária de Meio Ambiente, com os profissionais da Secretaria do Meio Ambiente para a gente chegar a uma conclusão, porque da maneira como a Secretaria de Meio Ambiente tem se portado, tem agindo dessa forma, realmente está atrapalhando demais. Eu acho, esse mês eu completo 35 anos de profissão. Eu trabalho na minha profissão desde o primeiro dia que me formei, 35 anos de profissão, 35 anos dedicado à engenharia civil. Eu e nenhum profissional ligado nessa área viu acontecer o que está acontecendo hoje, né? Pela ação da Secretaria de Meio Ambiente. Então, isso é uma questão que a gente tem que rever. Eu criei essa comissão para isso e a gente vai avançar nisso aí junto com o diálogo com o prefeito, com o diálogo com a Secretaria de Meio Ambiente para a gente tratar também desse assunto chamado as obras de impacto que você chama? Isso é um projeto de lei. Isso é um projeto de lei que foi aprovado aqui de minha autoria. O que acontece? Num passado aqui recente, vários exemplos que a gente teve aqui. O prefeito passado, ele insistiu de construir algumas obras que a população era contra, né? Por exemplo, iniciou-se uma obra ali no pátio
no pátio da Small. Da antiga Altran. População de Conselheiro, os moradores de Conselheiro eram contra aquilo. Entendeu? Então, de Olaria, né? De Olaria. Os moradores de Olaria eram contrários àquela construção. Um dinheiro gasto ali que não vai realmente trazer retorno nenhum. Então, esse meu projeto de lei? Qualquer obra de impacto no nosso município tem que, antes do início, tem que ser discutido com a sociedade. Em audiência tem que ter pública. Audiência pública aqui na Câmara, audiência pública nos bairros, também é importante. Audiência pública nos bairros, para não deixar que isso aconteça. Um tempo atrás, há pouco tempo também, fecharam a rodoviária. Né? Um projeto aí que deu certo de 30 anos atrás, conseguiram acabar com a rodoviária. Né? Aí o que aconteceu? Os passageiros ficaram ali no tempo, fecharam lá a rodoviária, aquele espaço enorme lá, não serve para absolutamente nada, e o pessoal ficou ali do lado de fora para embarcar e desembarcar dos ônibus. Aí o último prefeito gastou R$1 milhão para fazer aquelas coberturas. 1.200.000. Então, 1.200.000 para fazer aquelas coberturas. Quer dizer, um dinheiro desperdiçado, né? Um dinheiro, por que não voltou ao embarque e desembarque como era na época que a rodoviária foi inaugurada? Então, as maluquices que surgem na cabeça desses prefeitos que passaram por aí, que só prejudica a população. Então, agora com essa lei, nenhuma obra mais que cause algum impacto na nossa sociedade vai ser iniciada sem antes uma discussão com a sociedade. O que está acontecendo hoje? Lançaram aí um projeto de uma construção de uma biblioteca num terreno ali na Praça do Suspiro. Essa divulgação aí que a gente ouve aí nas ruas, nos jornais, nas redes sociais, quase que 100% é contra a construção daquela biblioteca. Primeiro que não é uma obra urgente para a nossa cidade. Nós temos várias prioridades. Infelizmente, até agora, com um ano de governo, não avançou nas questões dos serviços básicos, que é a iluminação pública, que é as ruas esburacadas, que é a limpeza das ruas. Não conseguiu avançar ainda, né? A gente tem um problema sério no Hospital Raul Sertana, a questão da saúde em geral. E aí fala em uma construção de uma biblioteca. Eu não vejo prioridade nenhuma naquela construção, né? Até pelo projeto ali, eu acho que a própria arquitetura do projeto descaracteriza completamente a nossa praça. E esse projeto tem que ser discutido com a sociedade. Tem que haver discussões, ouvir a população, né? Para não acontecer isso. A prefeitura, eu vou construir essa biblioteca se a maioria da população não quer que ela seja construída. A questão vai além das explicações de gastos financeiros. Por mais que tenha uma emenda parlamentar federal envolvendo isso, por mais que tenha supostas ajudas vindas de outros países e etc. Na verdade, depois que uma edificação dessa é construída, ela modifica todo o entorno. Essa questão da engenharia e da arquitetura tem que ser levado muito a sério. Porque é uma questão a diferença entre você ter uma cidade com urbanização e fluidez, tanto visual quanto fluidez mesmo de locomoção, tudo está ligado diretamente à arquitetura e à engenharia. De que forma se faz uma cidade planejada, inteligente. Por isso que às vezes as pessoas vão a cidades muito pequenas e falam, poxa, cidade muito bacana, muito legal. Mas ninguém se deu conta de que aquela cidade muito pequena, muito legal, teve respeitada a sua urbanização desde a década de 40, 50, 60, por isso ela é legal. Se ela tivesse uma edificação construída no local errado, no meio do nada, sem um gabarito determinado, com uma lógica técnica, ela perderia esse fato dessa beleza, acabaria com todo o entorno dela. Não é só um edifício novo no meio do nada. O que o vereador está falando aqui, e inclusive eu me incluo nos quase 100% junto com o vereador, contrário à construção da biblioteca, porque não estou discutindo o cunho cultural da biblioteca. Que se construa a biblioteca, tem verba pública, tem verba federal, construa-se em outro local.
indica-se outro local. Não é essa a questão, acredito que o vereador pactue também essa opinião, que não é essa a questão. Tem verba federal para construir? Construa em outro local, mas ali realmente eu entendo que uma edificação desse porte ali seria mais um elefante branco para a cidade, que não traria nada além de críticas e os exemplos que o senhor já trouxe, de efeitos colaterais que não tem nada de benéfico para a população. Exatamente. Isso, o intuito dessa aprovação dessa lei é justamente isso, não deixar que aconteça, né, isso que você bem explicou. E tem outra coisa, quem está envolvido nisso aí vai dizer que isso é uma verba carimbada que não pode ser usada em outra área. Tudo bem, agora, quem foi atrás dessa verba, né, que eu não sei exatamente o valor, mas quem conseguiu isso poderia ter se esforçado e conseguido também uma verba para terminar a construção do hospital de oncologia. Né? Por que não empenharam, né, para conseguir essa verba para terminar ali o Hospital do Câncer na Ponte da Saudade? Aquilo ali realmente é a prioridade, né? Realmente é a prioridade. Aquele hospital ali, que não vai atender Friburgo, vai atender toda a região, no mínimo os 10 municípios aqui da nossa região. Realmente, então, o que é prioridade? Você, eu vou em Brasília, vou atrás do ministro para conseguir a construção da biblioteca. Tudo bem, mas vamos atrás também do ministro da Saúde para conseguir verba para terminar aquele hospital. Isso realmente é prioridade. Aquele hospital, ele é aguardado demais pela nossa população, só quem conhece, que tem amigos, quem tem parente, que já passou por isso, nessa necessidade de ir para o Rio para fazer tratamento, sabe o que é o sofrimento das pessoas, né? Pelo menos aqui você tem um conforto, né, de estar fazendo um tratamento aqui, perto de casa, né? Pelo menos isso, né, de tanta dor que essa doença traz para as pessoas, e ainda ter que se deslocar para o Rio para poder fazer esse tratamento, né? Agora, quem conhece de perto, que tem parente, teve parente e amigos que precisam desse tratamento, sabe a necessidade que é esse hospital. Então vamos tratar também de conseguir essa verba para acabar com esse hospital. Aí me aparece aqui com a verba para construir uma biblioteca. Isso aí é coisa que a gente realmente não dá para entender. E é o que nós estamos falando aqui, né? De construir um aparelho gigantesco, porque não é pequeno, um aparelho gigantesco, sem nenhum tipo de consulta popular sobre isso. Exatamente. Quer dizer, é uma decisão praticamente monocrática. Eu vou fazer aqui uma biblioteca, é uma decisão monocrática. E isso, em eras que se discute tanto, né, a questão da democracia, né? Exatamente. E isso não soa bem. Isso no município que vê acontecer escolas sendo interditadas por falta de manutenção. Por muro caindo. Eu nunca vi isso na minha vida, friburguense nunca viu uma escola ser interditada por falta de manutenção, de deixar a escola chegar a um ponto de não ter condições de usar uma sala de aula. Quer dizer, é goteira, é parede caindo, você falou, é muro caindo. Então, aí a Defesa Civil lá vê as condições da escola e a escola é interditada. Isso não aconteceu uma vez só, não. Está acontecendo em Friburgo, tem mais escolas também daqui a pouco sendo interditada também, né? Aí você chega, né, com uma construção que nem essa biblioteca, quer dizer, realmente não dá para entender, né? A gente não consegue entender isso aí. Vamos trabalhar um pouco mais. E justamente essa lei veio para isso, né, para não deixar que isso aconteça mais na nossa cidade. Eu parabenizo pela iniciativa da lei, porque realmente isso parece até, Joel, depois com a criação dessa lei vindo de você agora, parece até que esse já era o óbvio, né? A gente para pensar, tem coisa que é assim, né? Acontece na frente, mas a gente para pensar o porquê que não havíamos pensado antes. Porque na verdade é isso. Quando a gente quer fazer um projeto de lei, existe um monte de exigência. Não, tem que fazer audiência pública, senão não é validado. Mas quando é de lá para cá, parece que não. Nós vamos construir aqui um prédio, um edifício, uma biblioteca. E a gente ainda não comentou aqui um fato que não é especulação e que acontece demais, é de se iniciar um projeto com verba carimbada e tudo bonitinho. Na hora de você fazer, você licita, contrata a construtora no meio do caminho dá algum problema, o que acontece muito. A gente tem vários casos aí da escola lá em São Jorge, enfim, temos vários. Exatamente. Já imaginou, se caso aconteça isso, você ficaria na Praça do Suspiro com o elefante branco pela metade
e aí você não tem como terminar a obra, a verba perdeu a validade. Problema e risco nesse tipo de contrato, Joelson, é o que não falta. O gestor público tem que ter mais responsabilidade e mais temeridade com o que ele vai fazer, porque na hora que a gente vai fazer uma coisa, a gente tem que calcular os prós e os contras e as possíveis pedras no caminho. E olha que nesse tipo de coisa nós temos muitas. Só que quando se trata de uma prioridade de verdade, como o Hospital do Câncer, por exemplo, citado pelo vereador, é uma briga que vale a pena ser comprada e as pedras que estiverem no meio do caminho vão ser removidas com unhas e dentes, que tem que cair para dentro, tem que brigar. Agora, uma situação dessa, a gente sabe que esbarra num monte de burocracias que por várias e várias vezes já deram em nada e acabaram deixando edifício no osso aí. Em muitas cidades do Brasil a gente vê esse tipo de coisa. E na verdade se torna uma dívida para o executivo municipal. A verba é carimbada, mas a dívida fica lá. Invasão de... Quantos casos a gente tem disso? Invasão de prédio público que terminou em nada. Você coloca uma laje que não tem como ter... O próprio Hospital do Câncer, a obra foi paralisada, olha a quantidade de vandalismo que aconteceu lá. O próprio o próprio Futuro Hospital do Câncer. Olha a quantidade de vandalismo e roubo que teve lá. E quando eu falo na questão das escolas, que precisam de manutenção, não só as escolas, e de obras, né, que são prioridades, são necessárias. Você vê o exemplo aqui do Centro de Arte, né, um lugar tradicional, né, importante para a cultura friburguense. Quantos anos aquela obra está parada e não consegue? Entra prefeito, sai prefeito, não consegue avançar, não consegue terminar, né? Em obra de pequeno porte, não consegue avançar. A escola lá no São Jorge já passou por vários prefeitos e não consegue, ninguém consegue terminar aquela obra, né? Aquela prioridade, claro que é uma das obras de maior prioridade, aquela escola no São Jorge. Todos os bairros de Conselheiro tem uma escola. São Jorge é o único bairro que não tem uma escola, é um dos maiores bairros que tem em Conselheiro. E não tem uma escola. E aí não consegue finalizar aquelas obras. Sim é prioridade, isso é prioridade. Voltamos à prioridade. O morador de São Jorge não tem uma escola no bairro, mas se quiser ler um livro, um dia poderá ir à Biblioteca Internacional do Suspiro. Exatamente, acho que o Suspiro. Acho que está invertida a coisa, exatamente, né? Exatamente. Então nós temos várias prioridades, né? E eu vejo essa questão dessa biblioteca, um empenho muito grande ali do ex-vereador Pierre, o prefeito também, que é um ex-vereador, né? A gente teve mandato junto aqui, a gente viu o que é prioridade, o que a nossa cidade precisa, né? A gente não precisa estar dizendo o que é prioridade, né? Tanto o Johnny e o professor Pierre sabe quais são as prioridades. Inclusive o professor Pierre, né, que a profissão dele já, né, já é retórica a colocação. Então, vamos rever aqui, então, o que é prioridade no nosso município. A gente está... O Joelson tocou no ponto que eu ia falar agora. A gente está chegando no final da nossa entrevista, mas é o seguinte, são dois tipos de prioridade, Joelson. A prioridade para o município e a prioridade da realização pessoal de cada um. Então, são prioridades diferentes. Mas a gente vai encerrando nossa entrevista por aqui. Joelson, eu queria que você se despedisse do pessoal de casa. Olha, eu quero agradecer mais uma vez aqui esse espaço. E é uma maneira aqui que a gente tem de mostrar o que foi feito esse ano, projetos que foram aprovados, né, conquistas do mandato. Apesar de pouco tempo aqui, não dá para a gente falar tudo que a gente conseguiu esse ano, mas graças a Deus foi um ano muito proveitoso, conseguimos avançar bastante aqui, tanto nas conquistas, né, fora aqui da Câmara, tanto aqui também com projetos aprovados, projetos muito importantes para o nosso município. Joel, só agradeço demais a sua estada aqui, como sempre. Um grande abraço para o seu pai, um imenso carinho que eu tenho por você. Obrigado. E por ele. Tive o prazer de estar lá, fui lá na sua casa, fui lá falar com ele. Enfim, a vocês aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia e até a próxima.